Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa live Viva Mais Leve. E o nosso tema de hoje é Mindfulness e Meditação, aqui no nosso espaço para conversar sobre qualidade de vida e bem-estar. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Caires, eu sou pesquisador da área de games e educação e também sou diretor do The Rose Method Level Up, que é uma escola de qualidade de vida e alta performance que utiliza a lógica dos games no ensino. A nossa conversa de hoje, como eu dizia, é sobre mindfulness e meditação. E antes de iniciar a conversa, aqui, ao vivo, eu coloquei uma caixinha de perguntas nos stories para quem tivesse dúvidas sobre esse tema. Também disponibilizei no grupo de WhatsApp dos meus alunos a possibilidade de fazer perguntas. Então tem aqui algumas perguntas levantadas para servir de base para a nossa conversa de hoje. Eu acrescentei ainda algumas outras perguntas que eu já ouvi na vida ou algumas coisas que talvez alguém não tenha coragem de perguntar, mas que pelas falas dá para inferir que a dúvida existe. Então, eu vou fazer na live de hoje uma conversa um pouquinho diferente, trazendo essas perguntas que eu anotei aqui durante o dia e conversando a partir delas. Mas em qualquer momento, se você tiver alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade também para perguntar agora. Então, a primeira pergunta que surgiu hoje foi: o que significa mindfulness? Mindfulness é um estado de atenção no presente, é manter a consciência direcionada naquilo que você está fazendo, naquilo que está acontecendo no momento em que você está vivendo. É não estar disperso, com a mente em outro lugar, fazendo outra coisa, fazendo uma coisa e pensando noutra. É estar conectado consigo mesmo ali, nesse momento aqui e agora. E é um termo que surgiu mais recentemente e que dá conta de técnicas e práticas que são muito antigas também. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu sei que tem outras perguntas nesse sentido. Depois surgiu a pergunta: o que é meditação? Meditação é uma técnica e também um estado de consciência. A técnica que leva a esse estado de consciência e o estado em si mesmo. Meditação é quando você consegue parar os seus pensamentos, ou seja, suprimir a instabilidade da sua consciência para dar vazão a ela por um canal mais sutil do que aquele da sua mente racional. Então, nós estamos no dia a dia pensando muitas coisas, com muito ruído na nossa mente, ainda mais nos dias de hoje, em que nós temos uma quantidade imensa de informações no dia a dia. Nós acabamos ficando com muita informação na nossa mente. E aí nós não conseguimos perceber aspectos mais sutis da nossa consciência. E a meditação é justamente quando a gente consegue aquietar a nossa mente racional, silenciar os nossos pensamentos, para deixar que a nossa intuição flua. Então, quando nós direcionamos a nossa atenção para um determinado ponto e sustentamos a nossa atenção neste ponto por um bom tempo, nós silenciamos o nosso pensamento e assim acessamos a nossa própria intuição. Isso é a meditação. Vamos para a próxima pergunta. Muita gente vende a ideia de que mindfulness e meditação são a mesma coisa e só estão dando um nome diferente, estrangeiro, algo que já existe. Essa é uma questão muito interessante. Essa pergunta quem fez foi uma aluna minha mais cedo. Sim, estão dando um nome estrangeiro a algo que já existe, mas não é a mesma coisa que meditação. Meditação também é um nome estrangeiro para algo que já existe. O nome dessa coisa há mais de 5.000 anos em outro país era Dhyana. Dhyana é o nome desta técnica que hoje nós conhecemos como meditação e, diga-se de passagem, também é uma tradução muito ruim. Porque se você pensar na palavra meditação e no que ela significa, você vai ver que meditação no português ou no inglês, meditation, significa pensar, significa refletir. E é justamente o que a gente não vai fazer durante o processo meditativo. Nós estamos tentando aquietar os nossos pensamentos para
deixar a intuição fluir. Então, meditar é uma palavra que não dá conta daquilo que a gente realmente faz na prática do que é meditação. Mas adianta substituir esse nome? Não adianta. Todo mundo já conhece essa prática como meditação, então faz muito pouco sentido substituí-la por outra coisa. Nas práticas mais avançadas, a gente inclusive usa os termos sânscritos, porque aí faz mais sentido. A gente está instruindo o aluno para que ele aprenda mais sobre a origem, para que ele entenda melhor aquilo que ele está fazendo. Mas para a comunicação geral, se eu utilizar um termo diferente de meditação, você simplesmente não vai entender o que eu estou dizendo. E se eu disser um termo diferente de mindfulness, provavelmente também você não vai entender. Essa questão dos termos estrangeiros me lembra uma história muito interessante de quando eu estava começando a pesquisar videogames. A primeira vez que eu fui para um congresso de pesquisa em games, eu propus um artigo sobre o processo de desenvolvimento de Miúdo e o Guarda-Chuva, que é um jogo que eu comecei a desenvolver lá no início do projeto de Miúda, que hoje é um projeto transmídia que tem animação, teve peça de teatro, tem um projeto de jogo que um dia sai, mas a gente desenvolveu só um primeiro protótipo no universo da pesquisa, e sobre esse primeiro protótipo eu escrevi um artigo. E num purismo de quem estava começando a pesquisar, eu resolvi adotar o termo videojogos, como os portugueses em Portugal utilizam para falar de videogames. E as pessoas simplesmente não entenderam, porque a expressão coloquial para falar desse objeto é videogame. Da mesma forma, se hoje as pessoas compreendem aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente já ensina há mais de 60 anos, antes desse termo se popularizar. Digo a gente, aqueles que ensinam o The Rose Method, que é uma metodologia que tem mais de 60 anos e que já tinha essas práticas de meditação, e aquelas que depois passaram a ser reconhecidas como mindfulness, mesmo antes desse termo surgir e ser difundido aqui no Brasil. Bom, próxima pergunta. Qual a relação entre mindfulness e a prática de yoga? Como eu acabei de dizer, mindfulness é um termo mais recente que se refere a uma série de práticas que estão presentes em diversas filosofias antigas, inclusive no yoga. Então, boa parte, ou melhor, todas as técnicas do nosso método vêm do yoga. Nós temos o yoga dentro do nosso método. O nosso método é outra coisa. O nosso método tem ênfase no aspecto comportamental, porque o professor De Rose percebeu ao longo dos seus mais de 60 anos de ensino que, sem reeducação comportamental, nós não atingiríamos a meta do yoga. Então nós precisávamos mudar a nossa ênfase. O nosso trabalho, na verdade, sempre teve um aspecto comportamental muito forte, mas nos últimos mais de 10 anos, ele passou a ser a primeira coisa, a coisa mais importante dentro do nosso trabalho. Então, por isso, nós trabalhamos mais hoje com comportamento. Ainda assim, nós temos toda a formação técnica que sempre foi o trabalho do The Rose Method antes. Então, nós conseguimos e nós utilizamos essas técnicas no dia a dia. A própria meditação e as técnicas que depois ficaram conhecidas como mindfulness. Vamos lá para a próxima pergunta. Essa é ótima também. As práticas de mindfulness são terapêuticas? O termo mindfulness surgiu foi popularizado a partir da ciência médica, ligado a uma abordagem terapêutica. Mas essas técnicas existem há mais de 5.000 anos e elas nunca foram terapia. Elas podem ter efeitos que hoje, inclusive, a ciência pesquisa e tem resultados no sentido terapêutico? Sim, para aqueles que são terapeutas. No caso do The Rose Method, nós ensinamos essas técnicas com um propósito educacional. Nossa ênfase, como eu falei aqui um pouco antes, é comportamento. Nós queremos ensinar as pessoas a viver melhor, a produzir mais, a ter mais realização, a gerenciar o estresse,
E a partir disso, se conhecer de uma forma mais profunda também com as nossas técnicas. Outra dúvida que aparece muito, não apareceu hoje, mas como é uma dúvida que muita gente tem, eu coloquei aqui. As práticas de meditação e mindfulness são religiosas ou místicas? É muito comum que alguém pense dessa forma. Por quê? Porque essas técnicas chegaram no Ocidente associadas a algumas visões religiosas, mas elas não têm nada de religioso na sua origem, elas são puramente técnicas. Se um ateu praticar essas técnicas e alguém que acredita em qualquer divindade praticar essas técnicas, eles vão ter exatamente os mesmos resultados, se eles fizerem a mesma técnica. Então, a técnica não depende de crença, a técnica não tem nada a ver com a religião. Algumas pessoas religiosas, eventualmente, praticam essas técnicas de meditação, de mindfulness, assim como pessoas que não acreditam na existência de Deus, assim como pessoas que são agnósticas, e as técnicas têm exatamente os mesmos resultados. Então, daí nós podemos inferir que as técnicas não têm nada de religioso ou místico, elas são simplesmente técnicas, exercícios, treinamentos, e nós podemos, quaisquer que sejam as nossas crenças, tendo ou não tendo crenças, nós podemos praticá-las sem nenhum problema. Qual a diferença de mindfulness para meditação? Essa pergunta surgiu mais de uma vez, inclusive. Hoje tem se falado de mindfulness e de meditação muito frequentemente como a mesma coisa, mas elas não são a mesma coisa. Elas são técnicas, esses termos designam técnicas distintas. Mindfulness, como eu disse antes, são práticas ligadas a direcionar a sua atenção para o momento presente. Como é que se faz isso? Através da observação dos 5 sentidos. Nós trazemos a nossa atenção para aquilo que nós estamos percebendo, para aquilo que nós estamos fazendo nesse momento. E pode ser qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, no momento que nós estamos executando uma tarefa de trabalho, no momento em que nós estamos nos alimentando, no momento que nós estamos tomando banho, nós podemos levar a nossa consciência para essas sensações físicas do nosso corpo e estaremos praticando mindfulness. Durante a meditação, nós também podemos utilizar a prática de mindfulness para aquietar o nosso pensamento, para trazer a nossa atenção para o momento presente, para um objeto específico, mais especificamente, para que daí nós consigamos aquietar o pensamento. Por quê? Porque se eu lhe disser, pare de pensar agora. Aconteceu alguma coisa? Você parou de pensar? Provavelmente não. Então, a forma que nós temos de aquietar o nosso pensamento é justamente através da concentração, que é uma outra forma de entender mindfulness também. Então, nós levamos a nossa atenção para um determinado ponto, para um único objeto. No nosso método, normalmente, um som ou uma imagem. Existem algumas técnicas mais sutis que são reservadas para praticantes mais antigos. E depois desse momento que nós conseguimos concentrar a nossa atenção completamente numa imagem ou um som, os outros pensamentos vão aquietando e só resta aquilo na sua mente. Até uma hora que você começa a perceber a sua própria intuição. A partir daí é que você está meditando. O que acontece é que as técnicas, ou melhor, as filosofias, as práticas mais antigas, inclusive aquelas que embasam a nossa metodologia, elas justamente utilizam essa concentração ou esse estado de presença como um preparatório para a meditação. Então, essas duas práticas não simplesmente podem ser feitas separadamente, mas uma prepara para a outra. Então, o mindfulness pode preparar para a meditação. Só que a meditação é outra coisa. Quando você já consegue atingir o estado de meditação, você não precisa fazer a concentração num determinado objeto antes de chegar no estado meditativo. Você já sabe o caminho. Então, elas podem simplesmente ser feitas separadamente. Que também foi outra pergunta, que talvez surja aqui de novo, mas aí eu já respondi, certo? Era justamente isso.
É possível praticar mindfulness e meditação de forma separada? Sim, é possível praticar formas mindfulness e meditação de forma separada, como eu acabei de explicar. Essa é uma pergunta muito comum e muito interessante. Para que serve a meditação? Eu tive uma professora de semiótica na faculdade que ela sempre dizia: semiótica não serve para nada, só para você dormir menos burro e acordar menos besta. Eu poderia dizer a mesma coisa da meditação, não serve para nada. Não porque ela efetivamente não sirva, mas porque se nós focarmos nos aspectos utilitários da meditação, nós vamos reduzir muito o seu significado e a sua importância. Porque a meditação é uma forma de contato consigo mesmo que é muito profunda. Ela não é para gerenciar o estresse, ela não é para aumentar o seu foco, ela não é para gerenciar melhor as suas emoções. Essas coisas são efeitos colaterais positivos que são ótimos, são muito interessantes, vão acontecer no meio do processo. Mas isso não é o objetivo da meditação. O objetivo da meditação é justamente expandir a sua consciência sobre si mesmo, entender-se melhor quando você aquieta os seus pensamentos e, a partir daí, acessa a sua própria intuição e consegue, com isso, se conhecer melhor. Vamos para a próxima. Se eu posso meditar sozinho ou com um aplicativo, por que eu deveria fazer aulas de meditação? Essa pergunta ninguém me fez, mas eu sei que muita gente deve pensar isso por aí. Os aplicativos são ótimos. Os aplicativos podem ser uma ótima porta de entrada para alguém começar a meditar, mas dificilmente uma pessoa vai conseguir avançar nessa prática de uma forma significativa, praticando sozinho ou através de um aplicativo. Por quê? Porque não tem um acompanhamento, porque não tem orientação, porque é uma filosofia, a meditação faz parte de uma filosofia mais completa. E as outras técnicas que estão no entorno potencializam muito o efeito da meditação. A meditação é muito simples em si mesmo, o que não significa que é uma técnica fácil. Quando eu lhe disser, leve a sua atenção para um único ponto, para aquietar os seus pensamentos, até que você possa perceber a sua própria intuição, muito provavelmente nas primeiras e em várias outras tentativas, isso simplesmente não vai acontecer. Então, nós temos uma série de outras técnicas que vão favorecer esse processo, tanto no sentido de facilitar que você aprenda a direcionar a sua atenção para um determinado objeto, inclusive as técnicas corporais. É um exemplo que eu acho muito concreto. Quando você está realizando uma técnica corporal, por exemplo, de força, que está trabalhando a perna, e eu lhe digo durante as técnicas corporais, leve agora a sua atenção para a região do seu corpo que está mais solicitando a sua atenção. É muito mais fácil de você levar a sua atenção para aquele grupo muscular que está trabalhando intensamente do que levar a sua atenção para uma coisa abstrata, como eu vou lhe propor durante a meditação. Então, essa técnica corporal, que parece às vezes não ter nada a ver com aquilo que a gente vai fazer depois, tem uma função essencial dentro do contexto da nossa prática. E vai ser muito mais difícil de você praticar isso sozinho ou com o auxílio de um aplicativo. Ou ainda com aulas gravadas. As aulas gravadas também são muito legais. Elas podem ser utilizadas, especialmente por aquelas pessoas que têm acesso a um instrutor, que podem tirar as dúvidas, né? Mas a prática sozinha tem uma série de coisas ali que você pode se perder no caminho. Além disso, a meditação, ela vai trabalhar o seu cérebro, ela vai trabalhar a sua mente intensamente. O cérebro é a parte do nosso corpo que mais gasta energia. Então você precisa aumentar o seu nível de energia para praticar a meditação. E isso vai demandar uma série de outras técnicas, por exemplo, os nossos respiratórios, as próprias técnicas corporais, enfim, uma série de outras técnicas que nós trabalhamos conjuntamente para que a meditação seja mais efetiva. Bom, estão surgindo algumas perguntas aqui na conversa também, ou alguns comentários. Então, eu vou ler aqui o que Tati comentou que serve para a gente evoluir. É ótima resposta, Tati, porque as práticas
Provavelmente ela se referiu ao momento em que eu falei de por que fazer aula e não simplesmente utilizar um aplicativo ou fazer sozinho. Porque praticando com um aplicativo ou fazendo sozinho, você vai ter muito mais dificuldade de se desenvolver na prática. Você vai ter um conjunto limitado de técnicas e vai ter também a carência de alguém que lhe oriente quando você não estiver seguindo o caminho certo. Faz um bocado de diferença. Muito bom estar acompanhando. Tati disse aqui. E Milly está dizendo: eu aprendi a fazer sozinha depois de muito fazer acompanhado. E até hoje faço os dois. Exatamente. É ótimo. Tanto Tati quanto Milly são minhas alunas, estão sempre presentes nas aulas, elas sabem fazer as técnicas sozinhas. Elas poderiam simplesmente praticar sozinhas. Mas o ideal é que você saiba praticar sozinho, pratique sozinho e continue fazendo aulas para continuar evoluindo. Isso faz muita diferença. Bom, vamos à próxima pergunta. Essa foi eu acabei de ler. Por onde começar a treinar mindfulness ou meditação? E aí eu faço uma conexão com a pergunta anterior. Procure alguém que saiba o que está fazendo. Procure um instrutor que tenha uma formação adequada para te ensinar a meditar, para te ensinar essas práticas. No The Rose Method, nós temos uma formação que dura, no total, 12 anos. Né? Mas o instrutor começa a lecionar depois do primeiro ano e depois de ter sido aprovado em uma prova. Nesse instante eu acabei de receber um convite da federação para poder participar da avaliação dos instrutores, de outros instrutores, porque nós avaliamos uns aos outros, né? Quem está num grau acima avalia aquele que está chegando, que está num grau anterior. Porque todos os instrutores têm um grau dentro da nossa metodologia. Então nós vamos desenvolvendo e continuamos nos aperfeiçoando sempre. Anualmente, nós fazemos diversos cursos com outros professores mais antigos, com o próprio professor De Rose, que é o sistematizador do nosso método, e somos avaliados pela nossa qualidade técnica e pelas nossas outras habilidades também de comunicar os conceitos, né? Temos uma prova de palestra, temos uma prova técnica de técnicas corporais, né? Outra de uma aula completa, enfim, temos diversas formas de avaliação, então estamos sempre atualizados, sempre alinhados com a proposta da instituição. Então, para começar a praticar, busque a orientação de alguém que saiba o que está fazendo. Outro dia, inclusive, uma pessoa comentou que fez uma aula que me soou tão estranho. E eu disse: eu espero que ele saiba o que está fazendo, porque, de fato, existem muitas diferenças de linhas e abordagens diferentes e técnicas que, aparentemente, são a mesma coisa, mas elas são completamente distintas. Então, outras metodologias, outras técnicas terão procedimentos completamente diversos dos nossos. E são mais de 108 metodologias. E é importante que cada um seja formado e entenda daquilo que está ensinando. É possível que, inclusive, algumas das coisas que eu estou falando aqui, para instrutores de outras modalidades, seja algo completamente diferente. Pode ser que existe variação no nome das técnicas, existe variação do modo de executá-las, e por isso também é importante que quem comece a praticar meditação, mindfulness ou qualquer outra abordagem ligada ao desenvolvimento pessoal, escolha uma linha, uma metodologia e siga. Porque cada uma delas, cada metodologia, cada linha, tem tem uma lógica de construção, modos de trabalhar e seus próprios procedimentos de segurança dentro delas. Então, se você mescla uma coisa ali com outra, você não sabe se o que uma das abordagens lhe traz entra em choque com o que a outra abordagem lhe traz. Então é muito importante não achar que é tudo a mesma coisa e sair fazendo uma aula de cada um. Claro, se você quer fazer isso para experimentar, ótimo, faça. E em um determinado momento escolha o que você quer e siga o seu caminho.
Inclusive teve um caso mais ou menos recente de um aluno meu nesse sentido, que ele veio praticar a nossa metodologia e ele era budista, né? E que tem uma série de práticas. O termo mindfulness também é muito utilizado dentro do budismo. Então é um bom assunto para se tocar aqui. Só que no início, quando as coisas estão muito elementares, era tudo muito parecido. Ele não percebia diferenças, nada que fosse chocar. Quando no momento que ele passou para as aulas de intermediário, que a gente começa a introduzir técnicas um pouco mais avançadas, ele comentou comigo que ele fazia outras formas de meditação, outras formas de exercícios de mindfulness dentro do budismo. E aí eu disse a ele que era importante que ele escolhesse uma linha para seguir, que talvez nesse momento fosse interessante ele permanecer nas aulas de iniciante. E ele permaneceu num determinado tempo, mas ele já tinha uma trajetória mais longa lá, e ele decidiu que era mais interessante ele continuar naquilo que ele já estava fazendo lá, porque ele percebeu por ele mesmo as diferenças e as contradições entre as coisas. Não é que nenhuma nem outra estivessem erradas, mas que cada um segue um caminho. E esses caminhos não tem como ser percorridos simultaneamente. Então, ou bem, você faz uma técnica desse jeito, que estimula o funcionamento da sua mente dessa forma, ou de outra. Quanto tempo leva uma meditação? Essa é uma pergunta bem interessante também, porque ela pode variar bastante. Nós podemos fazer técnica. Normalmente no nosso método nós iniciamos os treinamentos de meditação de forma curta. Nós trabalhamos com poucos minutos de meditação nas nossas práticas de iniciantes, porque assim é muito mais prazeroso, porque assim é muito mais assimilável. E nesse sentido existem também muitas abordagens. Existem abordagens em que os praticantes são estimulados a permanecer numa posição que não necessariamente é confortável para um iniciante, sobretudo, por muito tempo desde o início. E lidar com aquele sofrimento é parte do processo. Está errado? Não está errado. É uma linha diferente da nossa. É uma outra forma de fazer. Nós preferimos uma abordagem sensorial, uma abordagem que é mais assimilável, uma abordagem que é mais segura, porque não vai machucar o seu corpo. Se você está sentindo qualquer desconforto durante a posição de meditação, você simplesmente muda a posição. Você não tem que ficar lá sofrendo porque faz parte do processo. E você vai se acostumando aos poucos, com a permanência, com o conforto naquela técnica. E não só do ponto de vista físico, porque levar a sua atenção para um determinado objeto e manter-se concentrado ou concentrada nele por um longo período de tempo pode ser absolutamente exaustivo para alguém que não consiga fazer isso. Quando nós começamos a meditar, é muito difícil ficar com a atenção sustentada num determinado ponto. É claro que 1000 outros pensamentos vão ocorrer durante o período da meditação. E essa é uma coisa muito importante também. Na nossa abordagem, a orientação se você perceber que está dispersando, você não precisa brigar com os seus pensamentos. Você pode simplesmente voltar a sua atenção para o ponto, para o objeto, que é o objeto da sua concentração de hoje. E então retomar a concentração, continuar meditando. Bom, vamos para a próxima pergunta. Como sei que consegui meditar? Quando você meditar, você vai saber que meditou. Só que isso não é suficiente. Porque você pode estar simplesmente se enganando. Pode ser que você ache que meditou e tenha certeza que meditou e não tenha meditado. Então, um bom indicativo de que você efetivamente está meditando, ou pelo menos está num caminho certo para a meditação, é a sensação de dilatação de tempo. Por quê? Porque quando nós estamos mais concentrados, quando nós estamos conectados com o momento presente, o tempo passa mais devagar, do ponto de vista, evidentemente, da nossa percepção. Então, nós percebemos que ficamos ali bastante tempo e, de repente, quando olhamos para o relógio, foi muito menos do que nós tínhamos imaginado.
Então, esse é um bom indício de que você está no caminho certo. Quando o estado de meditação também é associado a um estado de uma felicidade indescritível, um estado de uma felicidade que é inefável, ela não é explicável, ela não tem causa, ela simplesmente é, independente das condições externas e da situação. Então, essa sensação, essa percepção de uma felicidade inefável e uma sensação de prolongamento do tempo são indícios de que você efetivamente está meditando. Como posso treinar mindfulness? O treinamento de mindfulness consiste na observação dos 5 sentidos. E você pode treinar não apenas no momento de prática. Você pode treinar enquanto você se alimenta, por exemplo, prestando atenção nos seus sentidos, na cor dos alimentos, na textura dos alimentos, no sabor dos alimentos. Você pode treinar enquanto você toma banho, sentindo o toque na sua pele, sentindo o toque da água no seu corpo. Você pode levar a sua atenção para qualquer coisa que você esteja realizando, para uma tarefa de trabalho. Mas como você... Falando assim parece simples, parece trivial, mas não é tanto. É difícil manter a nossa atenção conectada com o momento presente. E para isso nós temos também técnicas. Por exemplo, nas técnicas de respiração nós podemos exercitar a nossa capacidade de observar os 5 sentidos, sentindo o tato do ar nas narinas, percebendo o olfato, sentindo o ar chegar até os pulmões. É muito interessante que nas nossas práticas nós vamos desenvolvendo também uma percepção da parte interna do nosso corpo na medida que nós treinamos isso. É simples, é uma questão de observação. Nós temos tato interno, mas nós não prestamos atenção nele. E à medida que nós paramos um determinado momento, no momento da aula, para observar o nosso corpo, para observar as nossas sensações, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de manter a nossa atenção mais conectada com o presente. Vamos lá. Como posso meditar na prática? A nossa metodologia utiliza principalmente duas formas de meditação, além da terceira que eu mencionei, que é mais avançada, reservada para os instrutores, porque é muito sutil. As duas são uma imagem ou um som. A técnica de meditação consiste em levar a sua atenção para um determinado objeto até que todos os seus pensamentos se aquietem. Esse objeto pode ser uma imagem, pode ser um som. Preferencialmente, uma imagem ou um som que seja agradável para você, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser o ruído da chuva, pode ser a imagem de uma flor, pode ser a lua, uma estrela, pode ser o barulho do ventilador, o barulho do ar-condicionado. Às vezes, se você está tentando meditar e o barulho do seu ventilador, do seu ar-condicionado está chamando mais atenção do que o objeto que você escolheu, leva a sua atenção para o barulho que está chamando ela. Vai ficar mais fácil, não importa o objeto de concentração, importa levar a sua atenção para um determinado objeto e permanecer com a sua atenção nele. Tati comentando aqui, ultimamente tenho me deliciado estando presente ao beber água. Risos, parece bobagem, mas há 2 dias que beber água é mais um oásis no dia corrido. É verdade, Tati. É muito interessante como coisas muito simples podem ser muito prazerosas se nós estamos simplesmente conectados com o momento presente. Teve 2 outras perguntas que são relacionadas e que apareceram aqui. Em alguma medida eu já falei delas. Alguém me perguntou sobre alimentação contemplativa, se é mindfulness. Sim, é como eu acabei de falar, nós podemos praticar mindfulness em qualquer contexto, inclusive no contexto da alimentação. Então, podemos levar a nossa atenção para os 5 sentidos, observando-os durante a alimentação. Isso certamente tornará a alimentação muito mais prazerosa e mais saudável também, porque você vai notar o sabor das coisas,
perceber aquilo que você realmente precisa para se alimentar, faz uma diferença enorme na qualidade de vida, prestar atenção naquilo que se está comendo. E aumentar muito o prazer de se alimentar, tanto do ponto de vista do próprio paladar, como os outros prazeres implicados na alimentação, que muitas vezes a gente esquece, prestando atenção nas cores, nas texturas, nos sons que a comida tem. A comida produz sons quando nós mastigamos, e cada alimento produz um som diferente, tem uma textura diferente, tem um sabor diferente, e nós podemos aguçar esses sabores, aguçar essas percepções ao manter a nossa atenção focada naquilo que nós estamos fazendo, no caso, daquilo que nós estamos nos alimentando. E a outra pergunta foi se tem alguma alimentação recomendada para a prática de mindfulness ou de meditação. A alimentação é um dos temas que nós trabalhamos dentro do The Rose Method. Nós passamos aqui, eu não lembro qual foi o mês que nós trabalhamos especificamente sobre meditação, ou sobre alimentação, mas foi relativamente recente. A nossa alimentação é sempre uma alimentação que estimula bastante os 5 sentidos, né? Então isso já faz diferença para a sua percepção, para trazer você para o presente. Então uma alimentação saborosa, uma alimentação aromática, uma alimentação colorida, uma alimentação que realmente seja prazerosa, uma alimentação que seja também saudável, porque você precisa do seu corpo saudável para viver melhor, para poder praticar aquilo que você quer. E nós recomendamos também uma alimentação sem carnes, porque nós vamos expandir a nossa consciência sobre nós mesmos. E se nós não estivermos não estivermos trazendo algumas informações ruidosas para esse processo, é melhor. Porque nós vamos tomar mais consciência das nossas emoções durante o processo. Nós vamos tomar mais consciência do nosso corpo. E a alimentação com carnes entra em alguns aspectos éticos também, que é especialmente a não violência, né, que é uma das nossas normas éticas, a primeira das nossas normas éticas. Então, para se alimentar com carnes, necessariamente nós precisamos da violência contra um animal que será morto para que nós nos alimentemos. Isso gera algumas informações não muito interessantes do ponto de vista emocional, e quando nós expandirmos a consciência para essas regiões, nós vamos perceber isso de uma forma desconfortável. Isso não significa que ninguém precisa deixar de comer carne para poder praticar. Com o tempo, com práticas mais avançadas, ou melhor, para acessar práticas mais avançadas, é recomendável que você deixe de se alimentar de carnes. Mas isso é com o tempo, ninguém precisa parar de comer carnes para praticar. Então, essas foram as perguntas que nós tínhamos para hoje. E já passei, inclusive, um pouquinho do tempo previsto para a nossa live de hoje. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida depois de assistir essa live, ou quem chegou agora, pode assistir a gravação, e que vai ficar aqui disponível. E se ainda tiver alguma dúvida, pode me mandar e a gente conversa sobre mindfulness e meditação. E esse é o tema do nosso mês. Então nós vamos falar ainda muito mais sobre mindfulness e meditação ao longo desse mês inteiro, com recortes mais específicos a partir da próxima semana. Uma boa noite e até mais. Até a próxima segunda-feira, quando falamos de alta performance, de realização na live Realize-se Mais.